Bom dia, oitavo A, boa tarde, oitavo B. Então, chegamos agora em 2021, no oitavo ano, que eu venho alertando vocês há um certo tempo que o oitavo ano a situação complica. Então, no sexto ano, estudamos aquele apanhadão geral da geografia, a base da geografia, de entender a paisagem, o lugar, todas as categorias de análise e um pouquinho da cartografia. No sétimo ano, estudamos especificamente o nosso território, o nosso país e toda a sua dinâmica em relação à população, à indústria, as características físicas, econômicas, enfim. E agora, no oitavo ano, saímos dos limites aí do nosso território e vamos para o mundo. Então, entender toda essa questão social, política e econômica, não somente dentro do nosso território, mas passando aí para o restante do continente, dos demais continentes e do mundo como um todo, ok? Então, muita atenção. Lembrando que esse primeiro módulo aqui a gente revisa alguns conceitos que ao longo desse período já tivemos, mas já vamos introduzir outros que serão muito importantes, principalmente a partir de agora, ok? Então, atenção, teve dúvida, entre em contato, não deixa virar uma bola de neve, se organizem aí para os estudos de vocês, não deixe acumular, que depois a gente sabe que não dá conta. Nesse momento, nós voltamos no sistema híbrido, então, alguns alunos terão o acesso presencial, outros continuarão no online e eu vou continuar gravando aqui os vídeos para ter como uma base, um apoio aí para vocês, um algo a mais que funcionou no nosso ano anterior e acredito que agora também vai ser positivo, ok? Então vamos iniciar aí o oitavo ano. Então, o oitavo ano, primeiro módulo aí da apostila de vocês, introdução ao estudo da geografia geral. Então, saímos do Brasil e agora vamos para o mundo, ok? Então, formas cartográficas de representação. Então, lembrando um pouquinho aí como a gente faz a representação física dos espaços. Lembrando um pouquinho da cartografia, da distribuição dos continentes, para a gente dar o pontapé inicial, ok? Então, formas cartográficas de representação. Então, o que é um mapa? É uma representação do espaço real, certo? Só que, além de ser uma representação do espaço real, é uma representação reduzida, né? Por isso que a gente utiliza aquelas convenções, a escala, a proporção. Então, quando a gente pega um mapa, a gente sabe que aquilo ali é um espaço real, mas representado com uma escala bem menor. Então, quais são as projeções que nós temos? A projeção da realidade num mapa. Temos a representação do globo, que utilizamos... Deixa eu pegar o meu aqui. Temos a representação do globo, essa coisa maravilhosa e linda, que é uma das representações mais fiéis. Não significa que é exata, não tem nem como ser exata. Mas o globo colocamos que é uma das representações mais fiéis, mesmo ainda assim ocorrendo distorções, ok? Então, a representação do globo é a projeção mais fiel, mas temos algumas projeções específicas. Então, quando estudamos um pouquinho lá no sexto ano sobre essa questão das projeções, percebemos que existem vários tipos de projeções. Então, o que são projeções? O que é um projetor? O que vai projetar lá na imagem, na parede, não funciona assim? Então, as projeções é a mesma coisa, é um mapa. Mas, quando a gente passa da representação real, né, mais próxima da realidade, que é o globo, para o planisfério, que é o mapa, acontece a distorção. Eu já fiz esse exercício com vocês da bexiga, quando a gente estudou um pouquinho de distorção de projeções cartográficas. Então, se você pegar uma bexiga, encher a bexiga e desenhar nela, o que vai acontecer? Tá lá o desenho que você fez.
Quando você murchar essa bexiga, vai distorcer esse desenho. Não é assim que funciona? Ou o oposto, se você desenha, escreve algo lá na bexiga com ela murcha e depois você enche, essa imagem ela distorce. Ou a mesma coisa que a gente vai mexer na rede em uma foto. Então, se você aumenta a foto ou reduz a foto e não toma cuidado ali com a proporção, você distorce tudo, né? Fica tudo tortinho lá, vai dar pra ver que você mexeu na foto. Então, as projeções acontecem da mesma forma. Então, nem todas são fiéis. Algumas têm uma distorção nos polos, outras têm distorção latitudinal. Então, projeção. Temos a projeção de Mercator. Deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Aqui, ó. Na página 185 aí para vocês, aparece a projeção de Mercator. Essa projeção, ela mantém fiel os ângulos e as formas e principalmente mantém os detalhes dos litorais, ok? Mesmo assim, isso não significa que não exista distorção, existe, mas essa daqui ela mantém aí uma certa proporção dos continentes da representação. Depois temos a representação de Peters, lá na página 186. A representação de Peters é como se a gente tivesse pegado o mapa e puxado ele assim. Então, a gente percebe, olha, que existe uma distorção latitudinal, certo? Então, o recorte do litoral não fica com uma proporção muito exata aí, muito próxima da realidade, e tem esse desfoque, ok? Tudo bem? Relembraram um pouquinho dessa questão? Então, o mapa é uma representação da realidade, sendo que a representação jamais não tem como ser 100% fiel. Mas ela é bem próxima, principalmente agora com o desenvolvimento aí de várias técnicas, de várias tecnologias que traz um dado real do que realmente existe, das proporções, e a tecnologia produz aí materiais mais próximos da realidade, ok? Depois, aí na página 186, tem a divisão natural do mundo. Então, vamos dividir o mundo em características naturais. Qual é essa divisão natural? A divisão dos continentes. Lá no 6º ano, estudamos a teoria da deriva continental. Vocês lembram disso? O que era deriva continental? A Terra, nosso planeta, nada mais é do que um ovo, certo? Esse ovo, a casca dele, que é a crosta terrestre, ela não é contínua, ela é toda quebradinha. E essas casquinhas, elas estão flutuando no manto terrestre. Ou seja, a teoria da deriva continental é que essas placas tectônicas são pequenos pedacinhos que formam um todo. E cada um tem a sua divisão e dinâmica. Não é à toa que temos terremotos, erupção vulcânica. Então, esse processo é eterno, continua, certo? E aí, a divisão física é a divisão dos nossos continentes. Então, elas são naturais, né? Quando temos as massas continentais, é uma divisão natural. Então, olha aí na página 186, nós temos os continentes e oceanos, que é a nossa divisão física. Então, nós temos o continente asiático, o continente americano, a África, a Antártida, Europa e a Oceania, que são divisões físicas. Então, como podemos dividir o mundo? Pelos continentes, ok? Até aqui? Então, a divisão física. Agora, lembrando só um pouquinho lá da questão histórica, que vocês já estudaram história, depois, né, com o avanço aí das navegações, com o desenvolvimento
e a exploração de outros territórios, os europeus que foram os protagonistas, não é essa palavra que eu uso, os pioneiros no processo de colonização e das navegações, eles dividiram o que eles conheciam com características específicas. Eles dividiram de acordo com seus conhecimentos, que a gente fala que foi o período eurocêntrico, que eles acreditavam que a Europa era o centro do mundo, né? E aí eles foram descobrindo. Então, nessa divisão, inclusive teve uma novela da Rede Globo que passava, que era o Novo Mundo. Então, como foi dividido nesse período aí o nosso território, o território mundial? Então, na visão eurocêntrica do mundo, existia o Velho Mundo, que é o que eles conheciam, a origem deles, que era composto pela Europa, Ásia e África, ok? Parte da África, que chamavam também de Eurásia, ok? Então, isso era considerado o Velho Mundo, porque eles já conheciam, já tinham explorado. Depois vem o Novo Mundo. Quem era o Novo Mundo? O continente americano, que eles passaram a explorar e conhecer posteriormente. E depois o Novíssimo Mundo. Então, o Novíssimo Mundo era quem? A Oceania como um todo. Então, regiões que eles passaram a conhecer depois, que era a Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné e os arquipélagos, ok? Essa divisão entre Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo já é uma divisão social, né? O ser humano foi lá e categorizou. Então, voltando, a divisão dos continentes é uma divisão física e a divisão aí por regiões, por dar nome a massas continentais, as regiões até então recém-conhecidas, é uma divisão social. Velho Mundo, Novo Mundo, Novíssimo Mundo, ok? E aí, a divisão política. O que é a divisão política? Divisão política... Deixa eu folhear aqui. E na página 188 tem um Você Sabia, que é a teoria aí de um outro continente ainda não explorado, que é um continente submerso, que é a Zelândia. Dei uma lidinha aí que é bem interessante, tá? Então, a divisão política do mundo. Quando falamos assim, nossa, a partir de agora vamos estudar o mundo do ponto de vista físico, social, econômico e político. Político, gente, é a partir da divisão, da categorização do ser humano, ok? Então, divisão política aí do mundo. Nós temos 200 estados soberanos, ou seja, 200 territórios, onde cada um é um território diferente. Lembrando que território é uma categoria de análise que nós já estudamos e que significa que tem uma relação de poder, ok? Então, nós temos 200 estados soberanos, 200 países diferentes. Lá na página 190, tem uma tabelinha que mostra Mundo, Unidades Políticas em 2016. Por que será que coloca o ano? Porque se a gente observar na história, pesquisar na história, nem sempre foi assim. Até porque, né, quem participa de alguns jogos online aí, principalmente alguns que trabalham com essa divisão política, de ganhar o território, de guerras, enfim. Eu vou entrar nesse quesito tecnológico jovem. Mas vocês vão perceber e vocês vão recordar que os territórios eles podem ser divididos ou territórios podem deixar de existir incorporando a outro, ok? Então aí nessa página 190 tem uma tabelinha que mostra as unidades políticas em 2016. Então a Ásia tem 44 estados
soberanos, 44 países e 2 possessões. O que são as possessões? É um território que ainda é dominado por outro país, ok? Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. A Groenlândia, que sempre quando a gente vai estudar alguma coisa no mapa, alguém fala, nossa, mas a Groenlândia não é do Canadá, dos Estados Unidos? Não, a Groenlândia é território da Dinamarca. Mas a Dinamarca está lá no continente europeu e a Groenlândia aqui no continente americano. Sim, então a Groenlândia é uma possessão, ok? Outro exemplo que eu vou dar aqui no nosso vizinho é a Guiana Francesa. É um território que está aqui coladinho com o nosso território, aqui no continente americano, mas é um território francês, ok? Então é uma possessão. Então, ó, Ásia, 44 países e 2 possessões. Continente americano, 35 países e 22 possessões. África, 57 países e 9 possessões. Antártida, 0 países e 0 possessões, até porque não é considerado unidade política. Europa, 50 países e 6 possessões. E a Oceania, 14 países e 15 possessões. Ok? Totalizando aí 198 estados soberanos e 54 possessões. Quando nós observamos ou vamos analisar um mapa mundi principalmente ilhas, vocês observem lá que às vezes tem o nome e entre parênteses tem uma sigla. Essa sigla é o país que faz parte, ok? Então esse primeiro módulo é isso, é bem curtinho mesmo, só para a gente refrescar a memória aí de divisão dos continentes e entender, recordar essa questão cartográfica praticamente aí, para a gente iniciar no próximo módulo assuntos mais específicos. Ok, 8º ano? Então, por hoje é só. Se tiver dúvida, me enviem ou participem da aula online e questionem, não deixe virar uma bola de neve. Combinado? Tchauzinho, até mais!